Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória, no nosso pós-culto, pós-tradução do culto Glória de Sião Internacional. Hoje é domingo, dia 2 de abril de 2023, e é tempo de atravessar. Eu tenho bastante coisa para compartilhar hoje, então aperte os cintos. Se você está com fome, já pega alguma coisinha para comer aí, já prepara a nossa ceia, vou deixar tudo pronto. Mas já peço perdão, mas a gente tem muita coisa para conversar hoje, então vamos lá. No culto de hoje, nós justamente estamos nos preparando para essa travessia do tempo da Páscoa, né? Eles atravessaram o Mar Vermelho, tiveram novidade de vida, atravessaram para um novo tempo na vida deles, e nós estamos atravessando para um novo tempo também nas nossas vidas. Na adoração, a primeira palavra que surgiu, de profética que o Senhor deu, foi que Deus, Ele vai pegar tudo que está fragmentado em nossas vidas. Nós temos estilhaços de tantas coisas, estamos como que em pedaços, alguns de nós, né? Mas Deus diz que você que está todo estilhaçado, você que está se sentindo todo fragmentado, Ele vai ajuntar todos esses pedaços e Ele vai formatar nessa unidade de tudo. Você vai poder olhar todos os lugares por onde passou, tudo que você fez, tudo que você sofreu, você vai ver aquilo tudo juntinho e remido na história que Deus está escrevendo a seu respeito. Não é a respeito do seu sofrimento, é a respeito da redenção do seu sofrimento. E o Chuck entrou com uma palavra em seguida, dizendo que o Senhor estava, a maneira como o Senhor estava juntando esses pedaços e esses fragmentos, ele juntava e ele botava tudo na fornalha, e aquilo era purificado e transformado num novo instrumento de debulhar. E isso me chamou a atenção quando ele falou isso hoje. Ele fala isso bastante, né? De que Deus está nos fazendo um instrumento de debulhar. E eu parei para pensar assim, mas debulhar, o instrumento de debulhar é coisa de eira, é coisa de fogo, é coisa de fornalha, é coisa de forjar. O próprio instrumento de debulhar, ele tem a ver na palavra com a eira, e a eira é onde você vai separar o joio do trigo, é um lugar de juízo, é um lugar de prova. E então eu pensei, Deus, Ele está forjando instrumentos de debulhar, Ele está forjando instrumentos de juízo, instrumentos de prova. Tem misericórdia das nossas vidas, como o Senhor vai nos usar nesses últimos dias como instrumentos de debulhar para separar o joio e o trigo. Me deu uma sensação de muito temor e da responsabilidade que é isso, né? E ele, junto com essa palavra, ele disse assim, não temas, não temas, não temas, porque você vai ter que passar por essa fornalha para ser transformado num instrumento desses. E isso me lembrou que eu preciso pedir perdão para os amados, porque ontem nós tivemos a nossa celebração de Páscoa e eu não fui sábia na minha alimentação e a minha falta de alimentação. A gente aprendeu, né, com a doutora Neuza Tioca lá no Ágape, que quando nós íamos para a guerra, nós jejuamos antes da guerra, não jejuamos durante a guerra. Nós precisamos das nossas forças. E eu fiz tudo ao contrário, e ontem eu senti como se não estava nem ali dando a palavra, de tão fraquinha que eu estava, né? Mas me disseram que o povo recebeu, então fico muito feliz por isso. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos ser responsáveis com o propósito, o dom, o chamado que o Senhor nos deu, porque muitas vidas dependem disso. Assim como nós dependemos, né, do Chuck estar bem, das coisas estarem andando, a gente nunca está 100%, né? Mas a gente tem que estar na obediência. Estando na obediência, as coisas fluem. E há muitas palavras falando disso hoje aqui, dessa obediência radical que nós vamos ter de ter nesses últimos dias. Chuck trouxe uma palavra a respeito dos impedimentos que vão cair pelo caminho. Conforme nós avançamos, porque é tudo a respeito de avanço, né? Nós estamos saindo do velho e entrando no novo, saindo do último ciclo bíblico anual e entrando num novo ciclo. A gente vai de Páscoa em Páscoa, de redenção em redenção. E para nós atravessarmos esse novo ciclo, entrarmos nele, nós precisamos deixar coisas para trás. Mas no meio dessa travessia haverá muitos impedimentos, e Deus está falando,
Deixe os impedimentos cair pelo caminho e avance, avance. E saiba que, e essa é uma palavra muito dura, tá? Dele, não é minha, mas receba. Muitos não vão querer atravessar. Muitos ao nosso redor que estão conosco não querem atravessar de jeito nenhum. A morte lhes sobrevirá. Eu não quero nem interpretar o que significa isso. Eu só estou entregando, ok? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e seja lá o que for isso. Todas as palavras que eu ouvi no Shabat e todas as palavras que nós ouvimos hoje dizem mais ou menos a mesma coisa que nós temos ouvido em 3 semanas. E eu acho que Deus está martelando, 3 semanas, não, 3 anos. Deus está martelando essas palavras de todas as maneiras diferentes, com parábolas diferentes, de perspectivas e óticas diferentes, com ilustrações diferentes, para que isso seja incutido em nós, para que seja parte do nosso fundamento. E essas palavras são que nós precisamos romper os laços, cortar os laços com tudo que está no passado. Presta atenção, até mesmo das conquistas, até mesmo das coisas boas, porque as coisas boas do passado precisam ficar no passado, senão é tempo delas seguirem adiante. Deus tem outras coisas boas para a frente. Nós temos conquistas do passado, ordens que Deus nos deu no passado, que a gente está agarrando agora, e agora já não é mais tempo delas, já foi, já se cumpriu, já foi uma bênção, aleluia, glória a Deus. Deixa para trás e segue adiante, diga, Senhor, eu rompo com esses laços do passado em nome de Jesus. Eu vou romper, me mostra, me ajuda, me dá forças para isso, porque eu quero avançar para o futuro que o Senhor tem para mim, para minha família, para o meu ministério. Eu quero ser essa bênção de trabalhador da colheita dos últimos dias, e eu não posso estar preso nesses laços do passado, amém? Uma outra pessoa disse que viu uma moça caminhando no palco, né? E aí ele falou assim, nossa, ela caminhou muito diferente do que eu já vi ela caminhar, mudou o jeito dela caminhar. De novembro para abril, Deus tem nos trazido num novo caminhar. Isso faz até com que a nossa maneira, a nossa maneira de agir, nossas expressões, o nosso físico corresponda de maneiras diferentes. Então, a as trevas vão nos ver de forma diferente, porque nós vamos brilhar de forma incandescente. E até mesmo aqui na Terra, as pessoas nos verão como totalmente diferentes, porque nós estamos avançando. Isso vai refletir no nosso físico, vai refletir no nosso modus operandi, nas nossas expressões e etc. E teve uma palavra profética de um cavalo. Ele viu cavalos e uma carruagem, uma carroça, e os cavalos que estavam puxando essa carroça eram os cavalos errados, não eram os cavalos certos. E muitas pessoas nessa corrida estavam apostando nos cavalos errados. E aí Deus falou muito enfaticamente: eu tenho outro para estar à frente dessa carruagem. Eu escolho diferente de você. Você está escolhendo os cavalos errados para esse projeto, para esta obra. Vai buscar lá no pasto, vai colocar esses cavalos que estão aí, que você escolheu, de volta no estábulo, e vai lá no pasto, porque você renegou lá para o pasto os cavalos que eu tenho para fazer esta obra. Mas eu escolho os que estão lá, e eles são o garanhão nobre que eu escolhi para puxar essa carroça nesse tempo. Carroça, ministério, carro, avalie bem o que Deus tem falado com você. Pare de colocar os seus cavalos na frente da carruagem de Deus. Ele quer colocar os cavalos dele à frente dessa carruagem. Deixa ele escolher, ele sabe melhor do que você, ele sabe melhor do que nós. Ruja o leão, nós cantamos ruja, 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 ruja o leão de Judá. E nós nos prostraremos ao rugirmos, e nós nos prostraremos ao bradarmos. Nós precisamos voltar a andar de joelhos. Nós precisamos voltar a estar no pó, diante do Senhor, com o nosso rosto em terra. É tempo de uma alta adoração, um novo nível de adoração, um novo nível de submissão e de nos rendermos aos pés do Senhor Jesus. Hoje eu estabeleci uma nova cobertura e uma nova atmosfera sobre as nossas vidas. Se você puder, assista o culto deles, pelo link que eu dei para vocês, assista a adoração.
e volte no culto do Shabat e assista ao Shabat. Deixa o Senhor estabelecer essa nova cobertura, nessa nova atmosfera que Ele está gerando de alta adoração. Amados, nós precisamos com urgência aprender a adorar nas dimensões do Espírito. Não tenho como insistir mais conosco, nós precisamos aprender a entrar em níveis e dimensões do Espírito de forma rápida, instantânea. Já não podemos mais ser como crianças que estamos ali cantando os hinos sem saber o que estamos cantando, sem saber onde Deus está nos levando, sem enxergar o que Ele está movimentando nas águas daquelas palavras que estão sendo liberadas. Nós precisamos ser intencionais na nossa adoração. É urgente, amados. As nações estão em caos. É o tempo. Esse é o tempo das nações estarem neste caos. Isso é uma coisa que Deus não está dormindo no ponto. É o tempo desses abalos nacionais acontecerem. E o que o Chuck falou muito enfaticamente, no meio desses abalos, nós precisamos interceder por nossas nações, para que nós sejamos a nação entregue para o Senhor como herança, entregue alinhada, para que Ele venha nos alinhar, para que nós sejamos uma nação ovelha entregue ao Senhor. Salmo 2, as nações são a herança de Jesus, que nós possamos ser entregues para Ele como pérolas preciosas, como tesouros preciosos, e não como ninhos de vespas, em nome de Jesus. Este é o mês de Aviv, Nissan, é a tribo de Judá, é a primavera. Se você não ouviu a palavra do Roberts da semana passada e retrasada, falando dessas primícias, desse novo tempo, assista, é muito importante. E é um tempo de guinada, é um tempo de mudança, é a década de Pei, a década da letra Pei, que diz respeito à voz, ao decreto. É o tempo em que Deus vai soprar na nossa atmosfera, a atmosfera celestial. Lembra que a fusão das dimensões está acontecendo, os céus estão descendo, e Deus está soprando elementos já desse celestial que está descendo, entrando na nossa atmosfera, nos fazendo gerar decretos de voz que são necessários para que nós possamos avançar com a guerra e com a restituição. Precisamos ter nessa transição de reinos, nessa transição de tempos. Nós estamos no fim de um Shemitah, de um ciclo de 7 anos, 2023 a 24, dessa Páscoa para a próxima Páscoa, nós estamos na transição para o próximo Shemitah. E nós precisamos entrar no tempo de Deus. Diga, eu quero entrar no tempo de Deus. Eu vou entrar no tempo de Deus. Nada vai me impedir de entrar no tempo de Deus, em nome de Jesus. Eu não vou me impedir de entrar no tempo de Deus, em nome de Jesus. É um tempo de restituição. A igreja não entendeu ainda como funciona o reino. A igreja ainda não está na comunhão, na estratégia, no fluir do mandato do reino para este tempo. Então, nós precisamos entrar neste fluir do reino. O Chuck falou algo que é muito importante, que eu ontem até comentei com o pessoal lá na nossa celebração de Páscoa. Aliás, ela vai estar subindo essa semana para o YouTube para vocês assistirem e verem como eu estava despencando de pressão baixa, ou que coisa terrível. Mas há algo que nós não podemos mais fazer em nossos dias, como igreja. Nós vivemos em tempos em que o politicamente correto reina, mas o politicamente correto não é o reino. Ele não reina em nossas vidas. E nós não estamos mais em tempos de agradar aos outros. E o Chuck trouxe o exemplo de Jesus entrando em Jerusalém. Nós cantamos Hosana, 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 Hosana. Sabe o que é Hosana? Hosana é a Hoshiana. Salva-nos agora, Senhor. Salva-nos agora. Nós estamos no tempo de clamar Hosana. Hosana, salva o Brasil agora, Deus. Salva a minha vida agora, Deus. Salva a minha família agora, Deus. Salva esse ministério agora, Deus, antes que ele morra. Porque ele precisa estar alinhado e aprumado para seguir adiante no teu tempo, para esses tempos de abalos que estão vindo para nós fazermos parte dessa transição de reinos.
Não é mais tempo de agradar os outros amados. Eles estavam ali agradando Jesus, né? Hosana, Hosana, Hosana. Em 3 dias eles começaram a clamar Barrabás, Barrabás, Barrabás. Então, qual vai ser o nosso clamor? Nós vamos continuar olhando para Jesus para que ele nos salve, ou no meio do caminho nós vamos olhar para o mundo e vamos entrar na vibração do mundo, na vibe do mundo, na frequência do mundo que vai estar crucificando a Cristo todos os dias. O que nós temos visto no nosso carnaval há uma década sempre é Jesus vituperado, blasfemado, destruído, envergonhado, e a igreja não fala nada, a igreja não abre a boca, a igreja está indo muda. Nós precisamos de um posicionamento, não é tempo de agradar as massas para ganhar like, é tempo de falar a verdade de Deus, falar a verdade. A Bíblia, a palavra, ela é uma só, ela não muda, como Deus não muda, e nós precisamos entrar na transição de Deus, para não agradar as massas, mas trazer a verdade que vai salvar as multidões, em nome de Jesus. E ele trouxe a palavra de Provérbios 20, 24. Que diz assim: os passos do homem são dirigidos por Yahvé. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Muitos de nós ainda estamos tentando compreender as coisas. Deixa o teu racional, dá um descanso, dá férias para ele um pouquinho. Coloque ele em segundo plano. Você não precisa abortar sua mente é importante, mas ela precisa ser renovada. E se ela não for renovada, ela fica constantemente no porquê, no como. Deixa Deus te guiar. E se ele falar, é assim, é desse jeito, é nesse dia, dessa maneira, e ele não te falar o porquê, não pare, obedeça. Um dia você vai entender o porquê. Quem sabe no caminho você vai entender o porquê. Mas pare de impedir o trabalhar de Deus na sua vida porque você quer tanto entender o porquê ou porque não faz sentido para o seu racional. Deus é sobrenatural. O sobrenatural nem sempre nós vamos entender com a mente humana, nós precisamos entender com a sabedoria, a alta sabedoria. A sabedoria do reino de Deus, a sabedoria da mente de Cristo. Então pare de insistir, pare de relutar, pare de resistir ao Senhor com a sua mente, com o seu racional. Eles mostraram a foto, né, que a Penny viu, que era uma encruzilhada, um cruzamento, uma rua, e tinha um céu lindo com nuvens, mas havia aberturas nas nuvens com raios de sol rompendo. E Deus estava falando que alguém teve uma palavra em que naquela rua específica você chegava e dava de cara com um casarão antigo, velho, e o Chuck falou assim, se você continuar nesse trajeto, você vai dar nessa casa velha, e Deus no meio do caminho vai pôr uma placa para você, que você vai ter que entender pelo Espírito Santo que ele está falando. Não é esse, o caminho não é reto, o caminho é quando você atravessar, você tem que entrar à direita, e não seguir nesse caminho que vai dar no casarão caindo aos pedaços, mas eu tenho uma nova casa, uma nova habitação, algo novo para você. E nós precisamos começar a discernir no Espírito, coisas que nem sempre vão estar escritas na Bíblia, tipo virar à direita. Tipo, né? Vai reto, sobe, desce. Tem coisas que a gente vai ter que aprender a ouvir o Espírito Santo no nosso dia a dia, respaldados na palavra que Deus nos deu, na sua palavra, na Bíblia. Mas vocês estão me entendendo? A gente precisa engolir a Bíblia. Passou do tempo da gente comer migalha. A gente precisa comer muito, 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 muito da palavra. Nós precisamos estar cheios, lotados, transbordantes da palavra de Deus. E no Espírito, andar na palavra e no Espírito, nascer de novo na palavra e do Espírito. O Espírito Santo precisa ser chave nas nossas vidas. Não tem como você ser cristão, nascido de novo, se o Espírito Santo não está habitando em você. O Espírito Santo não é mudo, não é surdo. Ele não é paralisado. Ele é vivo. E ele é o dono da sua vida. Ele é o teu guia agora. Ele é a voz que você precisa ouvir, acima da sua voz, acima da voz dos outros. Deus está nos dando uma nova rota de provisão nessa travessia da conquista. Anota aí, travessia para a conquista, travessia para a conquista, travessia para a conquista. Estamos numa travessia para conquistar nações para o Senhor, discipular nações para o Senhor, conquistar um território de avivamento para o Senhor, para essa grande colheita que está chegando. Não é a respeito do seu umbigo, você não teve dúvida a respeito disso, não é a respeito de vidas.
Jesus morreu por nós, nós vamos participar dos sofrimentos de Cristo por outros, por vidas, para que o reino seja estabelecido aqui na terra, custe o que custar. Anote alguns textos aí, Jeremias 6,16, vai estudar. Isaías 43, 2, Miqueias 7,15, Salmo 23, Josué 3. Repetindo só mais uma vez, não insista. Cadê a sua caneta? Devia estar na mão. Ela tá brava hoje com ela mesma, com você também. Agora você vai levar tudo vai tomar todos os tabefes que eu tomei hoje. Todo o cajado que eu recebi, tu recebe junto agora. Jeremias 6,16. Isaías 43, 2. Miqueias 7, 15. Se você estava assistindo, você estava anotando junto, porque estava lendo esses textos, né? Salmo 23, Josué 3. Há um novo caminho da prosperidade que o Senhor está nos dando. Não, não é para você ficar trilhardário e ganhar o seu próprio avião para não fazer nada. Não, é um caminho de prosperidade para bancar o ministério, para bancar o chamado, para bancar o ir para as vidas, o salvar das vidas. É para isso. Depois Deus respinga um gostoso para você também, um bem-estar para você também. Ele não quer a gente paupérrimo, né? Ele não quer nenhum mendigo. Mas ele quer nos dar a provisão com um propósito. Esse propósito não é massagear o seu ego. Esse propósito não é você ser a última batatinha do saco. Ele já é a última batatinha do saco, né? Rei já é Jesus. Ele não precisa de reizinhos atrás dele. Nossa, Márcia, como você tá brava, que coisa. Respira, ok. Josué 3. Num momento de reviravolta, no momento em que Moisés morreu, a gente vai falar disso depois, e Josué agora assume, Deus fala para ele que em 3 dias você entrará nessa terra e eu preciso que você se santifique. Esse é um momento de travessia, de transição, de reviravolta. Eu preciso de você santificado. O que é estar santificado? É deixar para trás tudo que está te impedindo de entrar no alinhamento com Deus. Tudo que está te impedindo de entrar no alinhamento com Deus. Ele está nos dando uma unção para entrar no tempo. Neste decorrer do nosso tempo Cronos, o nosso tempo Cronos, ele busca nos alinhar com o tempo de Deus, com a aliança celestial. O que estava acontecendo com Josué? Eles estavam na transição do deserto para entrar na terra prometida. O Cronos estava alinhado para alcançar a aliança. A aliança era pela terra. A aliança com Abraão foi pela terra. A aliança com Israel foi pela terra. A terra e o Messias, a terra e o povo do Messias. A terra porque a primeira vinda seria naquela terra, a segunda vinda será naquela terra, o governo eterno será naquela terra. Lembre-se que há uma fusão, há uma separação das dimensões, certo? Mas o plano da redenção é fundir todas as dimensões, céus e terra. Os céus vão descer, essa terra não vai se explodir. Deus tem planos aqui. O que ele fez no jardim vai se cumprir ainda. Nós vamos voltar para esse jardim onde está a árvore da vida, esse jardim vai descer para esta terra. Deus não abortou os seus planos porque nós caímos, porque nós desobedecemos. Ele vai fazer essa restauração. Nós precisamos entrar no alinhamento. Isso envolve entender essas coisas, compreender, estudar escatologia, estudar os tempos de Deus, estudar a palavra. Nesse decorrer do tempo, o povo atrasou o alinhamento do Cronos deles com a aliança de Deus, da entrada na terra. Eles atrasaram 40 anos. Eles resistiram a Deus e eles tiveram um atraso de 40 anos. O povo que foi para a Babilônia passou 70 anos no cativeiro. Eles tiveram um atraso de 70 anos por causa da sua resistência. Agora, todos nós passamos por um tempo. Há um tempo de prova para todos nós. Os israelitas passaram 40 anos, não conseguiram passar na prova, só a próxima geração entrou. Os israelitas que foram para o cativeiro também passaram por 70 anos, passaram por tempos de prova e acabaram adiando a promessa 70 anos. Essa seria uma melhor maneira de falar, né? Os que estavam no Egito não passaram naquela prova e atrasaram a promessa em 40 anos. Os do reino de Israel e Judá atrasaram, não passaram na prova e atrasaram a sua conquista, a sua promessa em 70 anos,
E Jesus teve de passar por uma prova, e a prova dele durou 40 dias. E ele passou na prova e entrou na promessa no tempo certo, graças a Deus, né, que Jesus conseguiu. Ele é o nosso modelo. Se ele conseguiu, ele está dizendo, se eu conseguir, você vai conseguir também, porque eu habito em você, meu Espírito Santo está em você, você habita em mim, você se vestiu de mim. Você se vestiu de mim. Você está vestido do meu sangue. Você está na minha pele. Você está aqui dentro. Você está aqui dentro. O meu Santo Espírito está aí habitando em você. Não tem erro, mas você precisa se render. E quando eu me mover, você vai se mover. E quando o Espírito Santo falar, você vai obedecer. Deixe-se estar dentro de mim. Deixe-me estar dentro de você. Sejamos um. E aí não tem erro. Você vai passar nas provas necessárias que estão forjando, estão me mostrando, estão nos mostrando, na verdade, no nosso caminhar, qual foi a nossa transformação. Eu reajo da mesma maneira hoje como eu reagia antes? Não. Então eu passei em provas. Aleluia, porque agora Deus está me preparando para provas maiores. Então nós precisamos passar pelo tempo da prova e a única maneira de vencer é em submissão, nos submetendo a Ele. Ele vai nos dar, o Chuck falou assim, há pessoas que nós vamos orar para que elas consigam, porque elas atrasaram tanto, 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 que elas vão precisar de um tempo de aceleração para alcançar o tempo da promessa deles. E lembre-se que Deus está gerando uma unidade no corpo de Cristo, que não é uma uniformidade, é uma unidade onde essa celulinha continua sendo essa celulinha, e essa continua sendo essa celulinha, e essa continua sendo essa celulinha, cada um vai exercer o seu papel, mas nós todos vamos nos mover juntos num só corpo, que é o corpo de Cristo, sob o cabeça que é Jesus. E nessa unidade que Deus está forjando, Ele demanda uma submissão absoluta, e Ele está nos forjando para entrarmos na promessa do tempo da colheita dos últimos dias. Não é na promessa da minha coisa pessoal só, é uma coisa muito maior. Nós precisamos, como corpo de Cristo, dar um zoom out. Nós estamos muito presos ali naquele grãozinho de areia que sou eu. Para um pouquinho, olha, dá um zoom out. Tem um monte de grãozinho de areia que precisa estar no tempo certo passando por aqui. Todos precisam entrar nessa sincronicidade do corpo de Cristo. E há muitas pessoas que nós vamos ter de orar por elas. Você que está avançando, você vai orar por muitas pessoas por aceleração. Mas jamais nós podemos tirar a escolha dessas pessoas. Elas têm de querer se render. Elas têm de querer se submeter. Elas têm de querer buscar e ouvir e obedecer. Nós não podemos viver a vida delas por elas. Nós queremos que elas entrem, mas se elas não quiserem entrar, nós precisamos nos desvencilharmos, deixar que elas vão cumprir o que o desejo que elas querem. Tem gente que quer fazer a sua própria vontade. Nós não podemos mexer nisso. Nós podemos insistir, nós podemos orar, mas o momento que Deus diz basta, é basta. Você não precisa ser grosso, tá? Pode fazer o seu basta com amor, com carinho, mas com veracidade. Uma coisa muito linda que o Chuck falou, ele falou que nós somos o alinhamento entre os céus e a terra. Até desenhei um céu aqui, uma terra aqui e um homenzinho no meio. Nós somos o que, através de nós, Deus vai trazer o alinhamento da terra e dos céus. Ou seja, Deus vai nos usar, o seu corpo aqui na terra, para gerar esse alinhamento, para que toda a terra possa entrar dentro desse alinhamento em preparo para a grande colheita. Estamos preparando a descida desses céus, o reino vai descer e há uma grande colheita que vai acontecer. E nesse nosso alinhamento entre céus e terra, ele falou muito, ele falou quase que metade da palavra toda a respeito desse momento, de nós agarrarmos o momento. Como que eu vou agarrar este momento? Deus tem pequenos momentos ao longo dos nossos dias e Ele tem um momento específico de alinhamento pessoal nosso. Quando nós conseguimos entrar nesse alinhamento pessoal que Ele tem para nós, Ele vai nos enviar no nosso dia a dia para todos os lugares que a gente vai normalmente, para o banco, para o supermercado, para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para onde quer que seja.
para academia. Ali Deus vai nos dar momentos kairós, Ele vai abrir momentos oportunos dentro do nosso cronos, aonde Ele vai gerar uma mudança para alguém. E nós poderemos impactar pessoas, e Ele vai nos dar esses momentos para impactar essas vidas, mas nós precisamos estar antenados para não perder esses momentos, não deixar de aproveitar esses momentos, porque às vezes a gente nem vê que veio, né? Deus deu um momento e você nem passou batido, você nem nem estava no seu radar. Nós precisamos estar antenados, alinhados na palavra. O que vai nos trazer esse alinhamento é a palavra e o Espírito. É a palavra e é o Espírito Santo. É a palavra, é Jesus e é o Espírito Santo. É Jesus. Deus quer nos alinhar, Ele quer alinhar céus e terra através de nós. E eu não sei se eu entendi certo esse texto que ele falou que se nós tivéssemos que decorar alguma coisa, que nós decorássemos Hebreus 5,14. Eu anotei 5,14 e eu não sei se eu anotei certo. Eu vou ler ele para vocês aqui. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É esse o texto mesmo. Porque ele estava falando de palavra, da palavra Jesus, mas a palavra Jesus aqui, que nós lemos, e o Espírito Santo, nós precisamos dos dois. O filho maduro que vai comer alimento sólido, ele precisa ser movido por duas coisas importantíssimas, Jesus e o Espírito Santo, a palavra e o Espírito Santo. Amém? Vamos mergulhar nisso. E depois ele trouxe algo, meus amados queridos, que eu espero que vocês tenham dado print na tela, eu dei, que é isso daqui. Estão enxergando? Bem melhor o print da tela deles, né? Não a minha se movendo. Aqui ele trouxe vários exemplos de um avançar agressivo. Como avançar? Como seria, na palavra, quais são os exemplos de pessoas que avançaram para o seu momento de forma agressiva? Deu para entender, né? As pessoas, os exemplos bíblicos em que nós vemos um avançar agressivo para entrar nesse momento, nesse tempo específico que Deus tem para nós. E eu vou só ler, eu espero não querer explicar, porque olha, só o primeiro já foi espetacular. Ele falou de Abraão. Abraão estava disposto a fazer algo por outra pessoa para iniciar o seu futuro. Nem sempre o que o Chuck escreve faz sentido para mim aqui, mas eu vou explicar porque é mais fácil. Vou só dar esse exemplo de Abraão, tá bom? Abraão, ele se desviou dos seus, não é a palavra certa, que a gente tem uma conotação errada, negativa para desviar, né? Mas ele deu uma pausa nos seus propósitos com Deus, no que ele estava fazendo, para ir socorrer o sobrinho dele, que nem devia estar lá perto dele, né? Nem estava tudo errado já com o sobrinho, mas ele se dispôs a interromper a vida dele para ir salvar o sobrinho, que foi, né? Estava lá no meio da guerra dos 5 reis. Mas porque ele se dispôs em obediência ao Espírito Santo, né? O que aconteceu? Cadê minha cola aqui? Primeiro que ele venceu, segundo que ele saiu com os despojos, segundo que ele acabou não sei mais se é o primeiro, segundo, terceiro, ele acabou em Salém, ele acabou conhecendo Melquisedeque e ele entregou para Melquisedeque o dízimo do seu despojo. E com isso, ele depois, no capítulo seguinte, tem uma aliança forjada com Deus. Então, às vezes, o que parece para nós ser um desvio é uma oportunidade. E talvez eu tenha destruído a história. Depois você vai ler a história para colocar tudo na ordem, tá? Que eu não lembro toda a ordem dela. Mas, às vezes, o que parece ser uma interrupção abrupta, parece ser uma inconveniência, se nós ouvirmos o Espírito e nós deixarmos ele nos mover, às vezes essa interrupção ou essa inconveniência, esse desvio, são, na verdade, oportunidades que Deus está nos dando. Deus está nos dando. Esse foi um momento do avanço para Abraão, em que ele se submeteu e foi ajudar e saiu totalmente abençoado e centralizado e alinhado com a promessa que Deus tinha para ele. Isso ele deu de exemplo Elias, que intercedeu pelos tempos para que se fechassem os céus e depois se abrissem os céus. E uma coisa importante que ele falou aqui de Elias é que quando Deus fala para você como intercessor a respeito de tempos, olha, você vai orar para isso e daqui a tantos anos você vai orar para isso, você não pode largar essa palavra no meio do caminho, porque você liberou um negócio aqui
que tem um desfecho que Deus quer que você resolva. Então, nós precisamos ser intercessores extremamente responsáveis. Deus queria usar Elias. Ele queria usar a boca do profeta. E se o profeta começou, ele queria que o profeta terminasse. Se Elias não tivesse terminado, a gente não sabe o que teria acontecido, mas fica a dica. Ele falou da viúva de 2 Reis 4, vou dar para vocês os textos. Abraão, Gênesis 14. Elias intercedeu, 1 Reis 18. A viúva que recuperou todas as coisas e mais alguma coisa das panelas, do óleo nas panelas, 2 Reis 4, ela teve de... O Tiago falou assim, se fosse eu teria batido na casa de todo mundo no meu bairro. Eu teria me entupido de panela. Quanto mais panela, melhor, porque muitas vezes nós estabelecemos um limite naquilo que Deus quer fazer. Deus falou, traz todas as panelas que você puder. Se ela tivesse trazido 3, aquele era o limite que Deus ia encher. Deus não encheu o chão, ele encheu panela, ele encheu o vaso. Ele não encheu, não ficou transbordando, desperdiçando. Não. Então, se ela tivesse trazido 3, teria enchido 3. Se ela tivesse trazido 10, encheria as 10. Se ela tivesse trazido 1000, encheria as 1000. Nós, muitas vezes, colocamos limite naquilo que Deus está nos dando. Nós precisamos tirar os nossos limites e ir muito além, pela fé, né? Ouvindo no Espírito e pela fé, nós precisamos ir além. Neemias 2, 19, 20 e Neemias 5. O centurião, que entendeu a autoridade, Mateus 8, de 5 a 15. A mulher com o fluxo de sangue, ela estava limitada por tudo, a lei, a sociedade, os líderes, a pobreza, a vergonha, o fedor, tudo era uma limitação para ela. E ela falou, eu vou romper com essa. Quando ela viu o momento da sua libertação, estava ali diante dela, ela rompeu todas as barreiras que foram impostas a ela e ela chegou até Jesus e ela recebeu a sua cura. O cego Bartimeu, que berrou, Marcos 10, 46, não é politicamente correto sair berrando, não é bonito, as pessoas vão falar, o que vão dizer de mim? Não, eu não quero saber, se vocês vão me calar, eu vou mandar vocês calarem a boca e eu vou aproveitar um momento que Jesus está aqui na minha frente, eu preciso dessa libertação e eu vou berrar se eu precisar. Eu vou ser inconveniente se eu precisar. Nicodemos, que buscou Jesus na calada da noite, João 3, o Getsemane, Jesus se rendeu ali e o Tiago falou assim, gente, Jesus, ele era fora de protocolo nós imaginarmos que o Messias iria chorar por nós e que ele sangraria, ele suaria sangue e que ele diria, passa de mim esse cálice, mas o momento todo terminou com seja feita a tua vontade. Ele foi para o Getsemane por nós, e nós também temos momentos de nosso Getsemane, lógico, devido às proporções. Mas nós precisamos nos render, Jesus se rendeu ali. Não há vitória sem submissão, não há vitória sem obediência. E Paulo avançando em Éfeso, em Atos 19, em que Paulo... ele chega na cidade e a primeira coisa que ele faz é procurar pessoas que conhecessem o batismo no Espírito Santo. Porque não, em Éfeso, um lugar altamente endemoniado, um lugar pagão, até, pensa numa cidade que é altamente endemoniada, que tudo na atmosfera são 40 e tantos deuses adorados dentro das casas, e deuses que, como eu falei, né, no meio da tradução, eu já vi cigarro de oferenda sendo tragado. O Chuck falou que ele viu num templo uma vez, a oferenda estava lá, e ele viu o falso Deus, sobrenaturalmente, ele viu a oferenda sendo comida. Isso existe, e Éfeso era um lugar desses, de carga máxima de trevas, o negócio era denso. E em Éfeso, Paulo foi, porque Deus enviou, mas ele foi procurar quem? As pessoas que estavam cheias do poder do Espírito Santo. E aí ele chegou e falou, quem aqui conhece o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo? Ninguém nem sabia o que era. E aí ele foi, conseguiu batizar alguns, né, no Espírito Santo. Nós precisamos do poder de Deus para ministrar em certos lugares. Mas se ele nos dá, e ele nos chama, e nós obedecemos, nós nos submetemos, a vitória é certa. Talvez ela não seja como nós imaginamos que ela vai ser, mas ela é certa. Às vezes a gente não vê as coisas com os nossos olhos, né? E no culto do Shabat, que vai estar junto com esse culto aqui,
Também no meio da palavra, eu não falei agora porque ele já tinha falado no Shabat. Em 1978, o Senhor chamou o Chuck Yapam para gerar algo dos povos indígenas sobre a terra. E eu acho que isso é uma revelação que nós precisamos ter aqui no nosso Brasil. Eu não sei a quantas anda o alcance dos povos indígenas e a unidade dos povos indígenas e o mimimi sendo, né, o espírito de vítima sendo curado e o arrependimento, porque a gente já faz tanto ato profético pedindo perdão e etc. A gente precisa ter isso dos dois lados, né? O espírito de vítima também precisa ser sarado. E ele foi chamado em 78 e depois em 92, quando ele conheceu Peter e Doris Wagner, guerreiros, né, eles trouxeram essa palavra sobre a unidade dos povos indígenas em Cristo e com os outros que o Senhor trouxe para aquela nação. Deus traz outros povos para se juntar e esses povos precisam andar juntos. Não é um que vai se sobrepor ao outro ou que vai subjugar o outro, mas há uma unidade de propósitos, de unções, de mantos que o Senhor quer trazer. Aliás, se você não tirou a foto da tela, volta lá e tira a foto da tela. Esse é o manto dessa década, esse é o manto que o Senhor nos deu hoje. Espetacular. Estou aceitando um manto desses. Me mostra, Senhor, aonde está. Espetacular. Eu tenho uma roupa do sangue que tem esse brilho. Ela é vermelha e ela tem esse brilho. É um tecido que tinha linhas de douradas fluindo. Boa ideia, vou procurar ele. Onde eu estava? Na questão das tribos indígenas, né? E o Chuck falou na palavra de sábado que neste ano, a palavra que Deus deu para ele lá em 78, olha como tem coisas que a gente tem que regar décadas. Lá em 78, que teve uma concordância em 92, agora em 2023 está se cumprindo essa palavra, eles vão ter um ajuntamento de mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 nativos, descendentes de tribos, lá no Global, como é que chama o lugar lá mesmo? Global Center, não, Global... Ai, fugiu. É a fome de novo. Vou pôr a culpa tudo na fome agora. Esta será uma Páscoa da conquista. Nós estamos numa mudança, numa transição de estações e numa transição de gerações. Então, agora eu estou na palavra do Shabat, que foi no dia 1, foi ontem. Ontem, 31/1 de abril de 2023. Estamos numa Páscoa da conquista e há uma mudança, uma transição de estações e gerações que vão iniciar guerras necessárias pelas gerações que já estão... Peraí, para tudo. Initiates wars necessary for generations that realign to secure... Tá, ok. Há gerações que já estão realinhadas e haverá guerras para que essas gerações que já estão alinhadas possam assegurar os seus futuros. Então, há alguns que já vêm vindo sendo alinhados. E nós vamos entrar em tempos de guerras para que nós possamos... Então, nós vamos guerrear para assegurar o alinhamento que nós geramos até agora. É uma estação de guerras para as nações e de conquista para lideranças que estão mudando, tribos que estão mudando, lideranças em tribos, em famílias, em igrejas, em ministérios, em governos. Deus vai fazer uma reviravolta de grandes mudanças em lideranças, vamos ficar de olho nisso. E há uma expressão do reino... Há uma expressão do reino que vai surgir, ela é nova, mas ela é fundamentada em tudo que Deus tem feito nesses últimos 30 anos nas nossas vidas. Haverá uma nova provisão que virá da presença de Deus, ou seja, o inimigo vai nos alimentar. Os ímpios, a renda dos ímpios vai nos alimentar. Você não vai lá roubar ninguém. Você só vai dizer: Deus, eu me submeto à tua palavra, eu estou exatamente onde o Senhor mandou, você vai ser submisso e obediente. E Deus vai abrir essas linhas de provisão e nós vamos ver, uau, de fato,
Então, não é uma coisa que você vai lá bater em alguém para roubar o dinheiro do outro. Vocês entenderam, né, gente? Quando Deus fala que vai dar o dinheiro do ímpio para o santo, primeiro que é para fazer a obra, segundo que você não vai lá tirar, ele vai fazer uma transferência dessa renda. Porque vem com o juízo traz a transferência, traz a transição. Assim como aconteceu nos egípcios. Eles saíram, os israelitas saíram do Egito com coisas que os egípcios deram para eles. Quer? Toma, vai embora. Eles até pediram, e eles receberam muito mais do que eles tinham. Foi uma transferência de bens, uma transferência de provisão para uma obra. Essa obra era essa travessia no deserto. Tudo tem um propósito. E muito importante é esse novo tempo de visitação. Quando Moisés morreu, Josué entrou na terra. Moisés teve de morrer para entrar na terra. De novo, Moisés teve de morrer para que aquela geração com Josué entrasse na terra. Josué estabeleceu todo o fundamento, mas ele teve de morrer. Agora Josué vai ter a sua própria visitação do Senhor, para que ele receba a instrução, a unção, o empoderamento, a capacitação, tudo que ele precisa para esse tempo de transição e entrar na terra. Os velhos ciclos precisam ser fechados. E o Josh trouxe um testemunho. O Josh é um de pele negra que tem os cabelinhos tudo arrepiado, que canta, jovem, que pula e tudo mais. Ele trouxe um testemunho porque ele na semana passada o Chuck enviou ele de volta para o lugar da onde ele tinha vindo. E então ele foi para aquela cidade, ele foi para aquela congregação, ele foi naquele ambiente, ele falou que porque Deus tinha falado para ele que ele precisava encerrar coisas que não haviam sido encerradas, ele precisava fechar ciclos que não haviam sido fechados. E quando ele chegou lá, ele chorou e foi tremendo, e ele viu, e, sabe, ele entendeu tanta coisa, e ele entendeu que Deus estava, ele precisava cortar laços que ainda estavam atados, e ele fez isso, e ele disse que ele sentiu a cura veio quando ele conseguiu cortar esses laços, quando ele conseguiu perdoar, quando ele conseguiu abrir mão daquele ressentimento, daquela mágoa. Nós precisamos resolver o que não foi resolvido, né? De forma simples, no nosso passado, porque a gente não vai conseguir segurar o futuro com uma mão, segurar o passado e ficar nesse cabo de guerra. Não, ele não vai entrar, não tem como, ele não vai entrar, ele é o passado, ele vai ficar para trás. Então, nós precisamos resolver essas questões para poder avançar em liberdade. Eu falei que eu ia repetir isso 1000 vezes, né? Outra palavra, é uma transição de estações, os velhos ciclos precisam ser terminados, fechados, acabados. Aí a Lisa Lyons veio e trouxe uma palavra sobre a Páscoa, temos 2 Páscoas, entre aspas, a Páscoa de sair do Egito, e nós temos a Páscoa de entrar na Terra Prometida. Nós saímos para poder entrar. Tudo isso faz parte da transição da Páscoa. Começa na Páscoa, nessa transição. Então, você tem uma saída do Egito para o deserto. É uma transição, é uma conquista e é uma vitória. Aí você tem a transição, a saída do deserto para a Terra Prometida. É uma transição, é uma conquista, é uma vitória. Aí você tem, quando você chega na guerra e você está matando os gigantes, você ainda vai estabelecer um governo naquela terra. Tem mais uma vez uma transição, uma conquista e uma vitória. A nossa vida daqui para frente vai ser só transição, conquistas e vitórias. Mas tudo isso é guerra. Isso tudo é gerar, isso tudo é prova, isso tudo são abalos. Nós precisamos estar firmes no Senhor, seguindo as instruções que Ele nos deu, pessoalmente e corporativamente também, para que nós possamos perseverar e vencer, sem atrasar no nosso cronos, porque a gente não tem mais tempo para atrasar. Não tem mais tempo para atrasar. A gente já chegou a gente está quase no fim do limite do tempo. Agora ou vai, ou vai. E se não quer ir... De novo, ela falou a mesma coisa. Moisés precisou morrer para Josué se levantar, entrar e conquistar a terra. Algumas coisas precisam morrer. Gente, eu não sei quantas vezes a gente já repetiu isso nesses últimos 2 anos. Algumas coisas, pelo amor de Deus,
precisam morrer e ficar para trás. Deixe-as para trás, deixe-as do outro lado do Jordão. Tá, você saiu do Egito com elas, sobreviveu ao deserto com elas, mas não atravessa o Jordão com elas, elas vão ser um peso, um fardo sobre a sua vida, vão te atrapalhar. E talvez por misericórdia, porque talvez essas coisas te matem, Deus não deixe você entrar. Por misericórdia. Então, né, vamos resolver esses problemas. Desculpa, tem um cabelinho aqui que está me incomodando. Acho que ele está dizendo, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Aquieta-te, alma. Ora, tem que mortificar, tem que ir para a cruz. Algumas coisas precisam morrer. Deixe-as do outro lado do Jordão. E aí a gente cantou, né? Solta, 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 deixa para trás, solta. Não dá para segurar o passado e o futuro ao mesmo tempo. E ela trouxe uma palavra sensível, assim. Tem filhos que nós precisamos soltar. Não é abandonar e mandar embora, não. É soltar do controle, do domínio, da manipulação. Tem filhos que a gente precisa deixar ele viver a vida dele, dar as cabeçadas dele. Né? Ele precisa ter os avanços dele, enquanto você tem os seus avanços. Ele precisa romper com os dele, enquanto você rompe com os teus. Deixa que eles passem pela travessia, deixa eles atravessarem, enquanto você também atravessa, mas não mantenha aquela pressão, aquela manipulação, aquele domínio sobre os filhos. Alguns filhos já estão na hora de voar. Deixa eles voarem. Se você segurar ele muito tempo no ninho, ele não voa, não vai fortalecer essas asas. Alguns estão tentando, palavra importante, alguns estão tentando alavancar ministérios, mas estão trabalhando, operando sob velhos paradigmas. Solta, deixa para trás. Nova visão e nova direção será dada quando você soltar e atravessar para a nova estação, para o novo tempo. Alguns estão segurando o ressentimento das rejeições do passado. Estão lá, não avanço, não avanço, não avanço, porque não gosto de fulano, ciclano, beltrano, e eu vou ficar aqui, mimimi, mamamó, mumumu. Chega, chega. Solta essas rejeições do passado, perdoa, arrependa-se, né, da sua falta de perdão, ou da sua mágoa e do seu ressentimento. Crava na cruz, aproveita que nós estamos na Páscoa. Terça-feira é o dia 14 de Aviv, o dia que o Cordeiro foi sacrificado e o sangue colocado nos umbrais das portas, é o dia que Jesus foi para a cruz. Arrependa-te. Escreve lá essa mágoa, esse ressentimento, fala, Deus, eu vou cravar na cruz, eu vou deixar isso preso na cruz, eu não quero mais levar isso comigo. E avance. Avance com a liberdade do Espírito, liberto. Nós não podemos atravessar com os pesos e os fardos que estão nos impedindo. Confie e se jogue no novo, ainda que seja desconhecido. Isso é uma coisa que a gente teme, né? Mas Deus quer que eu entre nesse novo e isso para quem sabe ouvir o Espírito, né? Tem gente que não sabe ouvir o Espírito, não sei como eles vão discernir que Deus quer que eles entrem no novo, seja lá o que for isso. Mas muitas vezes quando a gente ouve Deus falar que a gente tem algo, um passo para dar uma direção diferente, algo novo, um novo ciclo, a gente fala, ai, mas eu não estou enxergando um palmo na frente do nariz. E nesse momento a gente tem que confiar na voz do Espírito Santo, a gente tem que confiar que a gente conhece Deus. Se você realmente conhece Deus, a voz dele, você não precisa olhar para mais nada, você não precisa, pode estar claro ou escuro, você vai olhar para Jesus, por aqui. Você vai olhar para ele, e você vai seguir a voz dele, você vai seguir aonde ele te levar, você vai. Essa confiança para os filhos maduros que são totalmente dependentes de Jesus, do Espírito Santo. Alguém trouxe um sonho. Ela sonhou que ela estava entrando num restaurante gigante mesmo. E aí a regra do restaurante é que ela tinha que tirar os sapatos. E ela reparou que eram sapatos horrorosos. Ela falou: "Nossa, eu nunca calçaria um sapato feio desse, né?" E aí ela tirou o sapato e ela entrou. E houve um banquete espetacular e comunhão, foi tudo tão maravilhoso. E aí, quando terminou tudo, ela né, percebeu que ela estava descalça e ela foi procurar o sapato dela. E ela entrou em pânico, porque ela não encontrava os seus sapatos. E aí ela acordou e, desesperada, começou a buscar o Senhor. Senhor, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E Deus falou assim para ela:
Nós não podemos ser vitoriosos se nós não abrirmos mão dos sapatos da velha estação. De novo, precisamos deixar a velha estação para trás. Nem os calçados que nos ajudaram na última estação, que Deus nos deu na última estação, serão usados na próxima, eles vão ser um empecilho na próxima. Então, aleluia, obrigada, Jesus, por esses sapatos da velha estação, foram espetaculares. Puxa, vou até ficar com um pouco de saudade deles, mas tá aqui. Quais são os sapatos da nova estação? Vamos receber os sapatos da nova estação? Senhor, nós abrimos mão dos sapatos da velha estação, em nome de Jesus, e nós recebemos os sapatos da nova estação. E se a gente precisar andar descalço um tempinho, né? Anda descalço um tempinho, uai. Eu fiz isso, não sei, acho que eu estava precisando alongar, só pode ser, né? E eu postei isso daqui no meu Instagram, agora de manhã. Nós não teríamos saído do Egito se Jesus não tivesse entrado no nosso Egito. Deus entrou no nosso mundo, nas nossas trevas, na nossa sepultura, na nossa escravidão. Ele foi até lá nos tirar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor entrou no meu Egito e me tirou para fora. E me fez atravessar o mar e me fez chegar ao Sinai e me fez entrar em terras prometidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós temos uma participação ativa. A nossa saída do Egito, ele entrou no nosso Egito, mas agora nós tivemos de segui-lo para sair do Egito. Ele nos convidou, nós vamos ou não vamos. Então, essa transição, ela requer uma participação ativa na adoração. Essa adoração, ela não é mais centrada em mim e nas minhas necessidades, ela é centrada nele. Saber quem ele é, o que ele fez, e crer que o que ele fez e o que ele é, ele vai fazer de novo. E ele vai ser para nós. Essa participação ativa na adoração, ela vai requerer um fogo e um zelo, uma revelação maior de quem ele é. Fogo, zelo e revelação maior de quem ele é. E isso é em tudo. Por exemplo, se você dança, você precisa de uma nova revelação de quem ele é para a sua dança. Se você canta, igualmente. Se você é um homem de negócios, uma mulher de negócios, você precisa de uma nova revelação para fazer negócios diferentes para esse tempo de transição. E a sua adoração vai fluir desse lugar, o seu negócio vai fluir desse lugar também. Amém? Para que o Senhor faça essa transferência de renda, de provisão do ímpio para o reino de Deus, o reino das trevas para o reino de Deus, nós precisamos de obediência radical. Essa obediência é o que gera a frequência na atmosfera para a transferência de provisão. Vocês estão entendendo isso? O que ele tem falado todo esse tempo é obediência radical, adoração, é isso que vai mudar, que vai nos fazer alinhar com a vontade de Deus e vai liberar tudo que nós precisamos. Então ele trouxe um exemplo. Ele falou, olha, quando eles estavam ali marchando em Jericó, não foi o grito deles que liberou alguma coisa. A gente quer fazer um monte de grito e liberar alguma coisa. Não, foi a obediência. Quando eles entraram na obediência de Deus, o grito foi apenas a obediência que moveu a frequência e fez com que as muralhas ruíssem. Grito sem obediência, grito fora de tempo e de hora e de propósito, é só barulho. Então, quando eles foram guerrear contra os filisteus, eles gritaram também, e lá na arraial dos filisteus, eles falaram, uau, quanta gente, né? Mas a gente vai lutar mesmo assim, a gente vai morrer lutando. E eles ganharam, porque o grito estava fora da obediência. Então, nós precisamos ter o grito que está dentro da obediência. Se Deus mandar gritar, grita, mas ao silêncio da obediência, ao mover-se na obediência, ao parar na obediência. Tudo nós precisamos fazer em obediência, e para isso nós precisamos ouvir. Por isso, para ouvir, nós precisamos ser nascidos de novo. Para ser nascido de novo, nós precisamos nos arrepender. Precisa sair do Egito para entrar na terra prometida e governar. Amém? Então, vamos fazer essa transição? Vamos entrar nessa jornada de transição?
Ai, tem mais uma palavra importante. Desculpa, gente, eu sei que está avançado o horário. Só mais uma. E um anúncio. A outra pessoa sonhou que ela estava com o pé engessado, a perna, né? O pé engessado, a perna. E ela estava fazendo tudo que ela faz normalmente, andava para cá e para lá com o pé engessado. E aí uma pessoa olhou para ela e falou assim, está infectado. E aí ela parou, tirou o gesso e abriu e estava tudo infectado. E ela olhou, ela ficou horrorizada, porque ela falou, meu Deus, eu vou ter que amputar a perna. Né? O que aconteceu aqui? Como é que isso aconteceu? E eu não senti nada. E aí ela acordou desesperada. E foi buscar o Senhor, e foi, e nada. Ela conversou com alguém, e esse alguém falou, olha, você vai ter que buscar uma sabedoria, alguém que possa interpretar isso para você. E ela foi, achou alguém, que o Senhor falou para ela, e aí a pessoa trouxe a sabedoria, que era o seguinte: ela tinha uma mágoa e um ressentimento de uma quebra do passado. E ela tratou, engessou, imobilizou para não, né? E ela tratou o máximo que ela pôde, mas ela não percebeu que tinha ainda uma raizinha ali. E ela continuou fazendo tudo normal, ministrando, trabalhando na igreja e tudo, e a vida ela estava avançando. Mas chegou o momento de Deus mostrar para ela aquela infecçãozinha, aquela raizinha de amargura que produziu uma infecção enorme, mas chegou a hora dela ver. E então ela passou por um processo de novo de arrependimento, né, de confessar, de perdoar, e de perdão e tudo mais. E eu vejo que isso é muito importante. Deus falou 10 vezes aqui também, né? Inventei esse número, mas vocês estão vendo quanto Deus quer que a gente se livre das mágoas e ressentimentos do passado, dos traumas, porque essas coisas precisam ficar para trás, para que nós sejamos feitos inteiros, para que nós possamos ser plenos novamente, curados, sarados e avançar sem essas pendências, nessas guerras fortes que estão por vir. A gente quer dias de Ananias e Safira, a gente não quer os dias de Ananias e Safira, a gente quer os dias da unção poderosa da igreja primitiva, mas a gente não quer os dias de Ananias e Safira, não tem como, as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Para isso, Deus está nos alertando, nos purificando e nos limpando para que nós possamos vencer, porque Ele não quer que nós fiquemos para trás, Ele não quer que nós, e ficar para trás não tem nada a ver com arrebatamento, tá? Ele não quer que nós percamos o tempo da nossa visitação. Senhor, nós não queremos perder o tempo da nossa visitação, nós queremos andar no teu tempo. E nós selamos esse nosso desejo com o teu sangue e com o teu corpo. Jesus disse assim: este é o meu corpo, que foi partido por vós. A minha carne, que foi rasgada para te dar acesso, para abrir o portal, para você ter acesso à casa do Pai, aos braços do Pai, à árvore da vida novamente. Nós comemos do teu corpo rasgado, Senhor, pela abertura dos portais que nós precisamos acessar nas dimensões do Espírito para buscar as armas e ferramentas que o Senhor tem para nós, para este tempo. Nós comemos deste teu corpo para rasgar e abrir os portais de arrependimento e de perdão, para que sejam abertas as prisões que têm nos guardado, nos aprisionado do passado, para que isso tudo seja resolvido e nós possamos avançar nesse tempo de transição contigo. Nós queremos atravessar esse mar contigo, nós queremos atravessar este rio contigo, nós não queremos ficar para trás. E nós comemos deste corpo de Cristo que foi rasgado para a abertura dos portais que o nosso Brasil precisa para entrar neste tempo de transição, a transição do Brasil sendo alinhado para a transição de eras do último Shemitah desta era, que eu não sei se é, mas vai que é, em nome de Jesus. Comamos por nossas vidas e nossas famílias para que esses portais sejam abertos. Em nome de Jesus.
Clamemos por nossas famílias, pela abertura desses portais. Portais de novo nascimento, para que entrem os sobrinhos, para que entrem os irmãos, para que entrem os primos, os tios, para que entrem os pais e os filhos, em nome de Jesus. Os amigos. Este é o meu sangue, disse Jesus, que foi derramado por vós. Esse sangue caiu na terra da nossa carne, do nosso corpo, que veio do pó, volta para o pó, mas vai ser restaurado novamente. A vida de Jesus está no sangue dele. E o termo é alma. A alma de Jesus está no sangue dele. Nós vamos beber da essência, da psique de Jesus. Senhor, abre os portais da nossa alma que precisam ser abertos e fecha os portais da nossa alma que precisam ser fechados. Nós fechamos novamente todos os acessos aos chakras em nome de Jesus. Nós abrimos o acesso do Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Nós profetizamos esse fechamento e essa abertura sobre o nosso Brasil, em nome de Jesus. Traz o alinhamento do governo, o teu alinhamento de governo, em nome de Jesus. Pela tua pessoa, pelo teu governo, porque o Brasil é a herança de Cristo. Nós declaramos que o Brasil é a herança de Cristo. E os portais sejam restaurados, os portais necessários para a transição desses últimos dias. E os portais de trevas que serão fechados pelo teu sangue nesta era de guerra, nesta era de transição. Lechaim. Veste-nos com esse novo manto, Deus, dessa nova atmosfera liberada em nós pelo teu sangue. Pela tua vida que está no teu sangue. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Que nessa semana a tua adoração rompa níveis que você nem imaginava que existiam. Rompa dimensões que você nunca soube que existiam. Em nome de Jesus, que você voe, 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 voe muito, muito, muito alto em adoração. Que você receba a estratégia, que você receba essa purificação, que você receba tudo o que é necessário para você ser provado, ser aprovado e entrar nessa transição de reinos dessa era. Em nome de Jesus, amém? Shalom, shalom.